Hoje a gente vai analisar uma das parábolas mais dramáticas e, olha, até um pouco enigmáticas de Jesus, a do banquete de casamento. É uma história que começa com um convite super generoso, mas que dá uma virada surpreendente e, para ser sincero, bem chocante. Vamos mergulhar nisso. A história toda termina com essa frase famosa que deixa muita gente pensando, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso quer dizer exatamente? Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder usando a própria narrativa para nos guiar. Para a gente entender direitinho, vamos seguir a história passo a passo. A gente começa com um convite real, depois passa para a recusa e a fúria que ela causa, aí a gente vê a mudança radical na lista de convidados, analisa um confronto bem específico com um dos convidados e, finalmente, chega na grande conclusão sobre os chamados e os escolhidos. Então, tudo começa com uma festa gigantesca. Jesus compara o reino dos céus a um rei que está organizando o casamento do filho. Pensa só, é o maior evento do reino. E claro, o rei quer que os salões estejam lotados. O rei, então, envia seus servos para chamar os convidados de honra, aquela lista VIP, sabe? Que, para o pessoal que ouvia Jesus naquela época, era uma alusão bem clara aos líderes de Israel. Mas a resposta é direta e bem surpreendente. Eles simplesmente não quiseram ir. Sem muita desculpa, só uma recusa. Mas o rei não desiste assim não. Ele manda mais servos, insiste, fala do banquete incrível que está esperando por eles. Só que é aí que a situação piora, e piora muito. A recusa vira uma coisa bem mais sombria. O interessante aqui é a gente notar a escalada da coisa. Primeiro, foi só uma recusa simples. Depois, virou indiferença total. Eles literalmente deram de ombros e foram cuidar da vida, colocando os negócios e as propriedades acima do convite do rei. E por fim, a indiferença se transforma em hostilidade, e eles chegam a matar os mensageiros do rei. A reação do rei é tão extrema quanto a ofensa. Isso aqui não é mais sobre uma festa que deu errado, é sobre rebelião e assassinato dos representantes dele. A resposta é um julgamento rápido e devastador. Ele manda suas tropas, destrói os assassinos e queima a cidade deles. Bom, com o banquete pronto e os convidados originais julgados e fora de cena, o rei toma uma decisão radical. A festa vai acontecer de qualquer jeito, mas com um pessoal totalmente novo. Vamos ver como isso acontece. E aqui está o ponto da virada da história. O rei declara que os primeiros convidados não eram dignos. Então aquele convite que parecia super exclusivo, de repente se torna universal. A ordem é clara. Vão para as ruas, para as encruzilhadas e convidem todo mundo que vocês encontrarem, sem distinção nenhuma. A festa agora é para quem aceitar o convite. Este slide aqui mostra o contraste de forma bem clara, preto no branco. De um lado, os primeiros convidados que se sentiam autossuficientes e rejeitaram o rei. Do outro, uma multidão aleatória das ruas, descrita como maus e bons, que simplesmente aceitou o convite e lotou o salão. A porta foi aberta para todo mundo. A festa tá cheia, tá todo mundo celebrando, mas a história ainda não acabou. O rei entra no salão para ver os convidados e a atenção dele vai direto para um homem específico. A pergunta do rei é direta, cortante. No meio daquela multidão toda, ele identifica alguém que não está vestido do jeito certo para a ocasião. E essa palavra amigo aqui, ela carrega um peso de ironia, de um julgamento que está prestes a acontecer. E a resposta do homem é o silêncio. Ele não tem desculpa, não tem justificativa nenhuma. Ele fica mudo diante do rei. Esse silêncio, na verdade, é uma confissão. Ele sabe que está no lugar errado, do jeito errado. O julgamento é tão rápido e severo quanto o anterior. Ser expulso do banquete significa ser jogado na escuridão, um lugar de profundo sofrimento e arrependimento. A consequência por ele não estar adequado é a exclusão total. E o que significa essa expressão choro e ranger de dentes? Bom, é uma imagem muito poderosa usada na Bíblia para descrever a angústia extrema daqueles que são excluídos da festa, da presença de Deus. É a consequência final. E tudo isso nos leva de volta para aquela frase enigmática do começo. A história toda, desde o primeiro convite até a expulsão desse convidado, serve para ilustrar essa conclusão. O chamado foi o convite que foi feito para muita gente. Primeiro para um grupo específico, depois para todo mundo. Muitos receberam esse chamado. Agora, ser escolhido, isso implicava algo a mais. Significava não apenas aceitar o convite, mas também se preparar de forma adequada para estar na presença do rei. Isso nos deixa com a grande questão. Se o convite era para maus e bons, o que essa veste nupcial simboliza?
Muitos estudiosos interpretam como algo que o próprio rei oferece e não algo que a pessoa consegue por si mesma. Outros veem como um símbolo de arrependimento, de uma vida transformada. A parábola não dá uma resposta única, mas ela nos desafia a refletir o que é preciso não só para aceitar o convite, mas para estar de fato preparado para a festa do rei.